Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia a Igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, que, nascido na França em 1567, falecendo em 1622, foi um renomado advogado, depois sacerdote e, por fim, eleito bispo. Com certeza, é um dos grandes mestres da espiritualidade cristã. E o seu maior empenho foi exatamente evangelizar especialmente o clero. Até hoje é considerado padroeiro dos jornalistas e dos escritores católicos. Fundou a Ordem das Irmãs da Visitação, e o seu intenso zelo apostólico inspira homens e mulheres até o dia de hoje. A parábola que nós acabamos de ouvir no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos primeiros versículos de 1 a 20, parábola muito conhecida. Aliás, parábolas são assim sempre uma maneira peculiar da pregação de Jesus, e por meio delas podemos pouco a pouco descobrir os mistérios do Senhor. E neste capítulo de Marcos, no Evangelho que estamos a ouvir nesta semana, aqui o capítulo 4,
fica ainda mais evidente esta verdade por meio destas histórias que nosso Senhor vai contando. É bem verdade que esta primeira parábola, a parábola do semeador, daquele que se empenha em lançar a boa nova, primeiro se refere ao próprio Cristo, mas também a todo aquele que, cooperando na missão de Cristo, faz também este anúncio. Proclama, leva adiante esta boa nova e assim então também semeia por todos os lugares. E o mais bonito que podemos considerar enquanto meditamos esta parábola não é exatamente a semente, que sabemos é boa, mas sim os que recebem a semente, ou seja, os que escutam e se abrem generosamente para a palavra de Deus e para colocar em prática o que escutam. E esta deve ser a docilidade que Deus também quer para cada um de nós. Esta parábola é atual. O semeador continua a lançar sementes agora. A obra da salvação continua a se cumprir e o Senhor quer servir-se de nós e deseja que nós, cristãos deste século, possamos assim abrir ao seu amor todos os caminhos da terra. E por isso ele também nos convida a propagar a sua mensagem com a nossa doutrina e especialmente com o exemplo, levando estas sementes até os recantos mais escondidos do mundo. E é verdade, se olharmos à nossa volta, poderemos verificar que a palavra de Jesus é fecunda e muitas almas têm o desejo sincero de se entregar a Deus e são assim fiéis. Também lamentamos por aqueles que, infelizmente, ainda são estéreis, não deixam produzir, não deixam brotar a semente da boa nova de Jesus. Ou também aqueles que vivem entre os espinhos, corações que se fecham à luz da fé, os corações que ainda não conseguem ser generosos a Deus. Esta parábola nos ensina também que a providência divina, que distribui graças entre os homens de todos os tempos, continua também a produzir frutos no meio de nós agora. Todos recebem a mesma semente, mas depende de cada um de produzir frutos. E a pergunta que fazemos na nossa oração: como está o nosso coração, esta terra fértil que Deus quer também assim fazer germinar? Hoje pedimos à Virgem Maria, aquela que melhor acolheu a palavra de Deus, tornou-se um solo fecundo ao acolher o Verbo eterno, que nos ajude também a ser cada vez mais terra boa. Deus te abençoe.